Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula de Python, aula tão esperada. Muita gente aí com medo de Python para a prova. Relaxa, a gente vai nessa aula definir os conceitos que são cobrados em prova. Vamos explorar a ferramenta aqui no computador, vamos trabalhar no terminal, desenvolver alguns códigos-fonte. Você vai ver como que um programa é criado do zero. Alguns conceitos pontuais que são cobrados em provas e vamos corrigir algumas questões também. Te peço o seguinte, não apenas se atente a assistir a aula, você tem que estudar de forma ativa, como eu sempre venho falando. Então, durante essa aula, eu vou lançar várias palavras-chave, vários conceitos. Anote e revise esses conceitos para que você chegue na prova com muita segurança, beleza? Vamos lá para a teoria. Python é compilada ou interpretada, está na página 436, se você quiser acompanhar no seu material. Eu montei esse esquema aqui para ilustrar a questão de um programa compilado e um programa interpretado. A gente já tratou sobre isso na aula passada, sobre R. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais no conceito. Esse desenho representa o seguinte, vamos lá. Imagina que do lado de cá, o homenzinho palito aqui, né, representado aqui na programação, ele desenvolve um software. Você, programador, desenvolveu um software e entregou lá no final das contas para ser instalado em uma máquina e utilizar na sua atividade fim. Você, quando escreve um código-fonte, preste atenção na primeira palavra-chave. A linguagem que você utiliza, ela é uma linguagem alta. Isso aqui foi um erro. Linguagem de programação de alto nível ou baixo nível. Você programa em alto nível, na verdade é alto. E tem a linguagem de baixo nível, que é a linguagem que a máquina lê. Aqui, ó, o processador, lá no final das contas, ele lê linguagem de baixo nível. A gente não tem como ficar programando em baixo nível, embora exista programadores que consigam programar em zeros e uns e tal. Mas, enfim, teoricamente, para a prova e na maioria dos conceitos que as literaturas aceitam é o seguinte: a linguagem de alto nível é aquela que você lê. É o que nós vamos fazer aqui agora. A gente vai começar a escrever código-fonte e você vai conseguir interpretar tranquilamente. Você precisa só conhecer alguns operandos, operadores e a sintaxe da estrutura do programa. Feito isso, você lê praticamente como se fosse uma redação. Isso é uma linguagem de alto nível. O processador, então, lê de baixo nível. Para que um programa que você acabou de criar seja lido pelo processador, ele precisa ser compilado, ou seja, transformado, grosso modo, ele tem que ser transformado essa linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível para que a máquina leia. A máquina não vai ler conforme uma redação. Então, imagina aqui, você entregou o programa está aqui, ó. Veio para cá, pronto, vamos utilizar o programa. Imaginem que esse programa ele seja compilado, tem uma característica de ser compilado. Se ele for compilado, instalado na máquina, a máquina já vai ter condições de ler. O processador já vai ler porque compilou, baixou para código de máquina. Se for um programa pré-compilado, preste muita atenção nesse detalhe, que é onde causa muita discussão até entre os programadores. Mas a gente vai tirar essas dúvidas. Eu vou tirar um tempinho a mais para a gente definir isso, porque tem sido cobrado em prova e até o pessoal mais avançado tem se perdido nisso aqui. Então é o seguinte, o pré-compilado é o caso do Python. Você confecciona lá, digita seu texto todo, seu código-fonte, pré-compila, transforma em bytecode, que eu escrevi aqui, ó. É uma linguagem intermediária. Não é o código de linguagem baixa propriamente dito, mas é uma pré-compilação. Ou seja, em determinado processo na criação, no ciclo de vida do software, ele sofreu uma pré-compilação. Mas ele é compilado? Não. De cara já vamos definir o conceito. Python, ele é interpretado. Ele não é compilado. Ah, mas esse compilado que apareceu aqui é uma pré-compilação. É esse o ponto que eu estou querendo chegar. Então, você, programador, entregou seu programa que não é compilado. Você não compilou, você só pré-compilou e criou um bytecode e entregou para ser instalado. O que acontece na prática? Esse programa pré-compilado, ele vem aqui para uma máquina virtual. Lembra que eu dei um exemplo na aula passada sobre o Virtual Machine, o Java Virtual Machine, aquela máquina virtual Java? Quando você vai declarar seu imposto de renda, aquele sofrimento, você instala o programa e às vezes vai requerer, às vezes não, sempre, se não requerer de você, porque já está instalado na máquina. Ele requer uma máquina virtual para rodar. Por quê? O programa está pré-compilado, ele precisa de uma máquina virtual para transformar de fato esse programa em linguagem de máquina, em momento de execução, para que ele chegue lá no processador e seja executado. Esse é o ciclo. Agora vamos para a teoria, depois a gente volta no desenho.
Vamos definir agora vai ficar clara essa leitura. Talvez você passou batido essa leitura e não entendeu bolhufas, mas agora vai ficar mais fácil. Python compilado ou interpretada. Via de regra, ela é interpretada mesmo, se aparecer só essa palavra aqui. No próximo slide eu vou deixar um tanto de dicas. Mas vamos lá. Linguagens mais modernas como Java, C# e Python têm seus códigos-fontes transformados em uma linguagem intermediária, específica de cada linguagem, que será interpretada pela máquina virtual da linguagem quando o programa for executado. Agora ficou mais fácil entender, né? Python é interpretada com alguma compilação. Olha aqui onde eu queria chegar. Ó. Pode aparecer na sua prova essa questão de compilação. Aí se você já coloca em mente que Python é interpretada, aparece a palavra compilação, você torna a questão toda nula, errada, e não pode levar por esse lado. Ela sofre alguma compilação, porque está em alto nível, você está digitando em alto nível, ela vai se transformar, na verdade você vai transformar aquilo em bytecodes, aí sim vai para nível de máquina. Python compila o código-fonte para bytecodes e depois interpreta esses bytecodes executando conforme progride. Tipicamente diríamos que compilação é pegar uma linguagem de alto nível e convertê-la para código de máquina. Agora, mais claro que isso, só repetir o processo. Pegamos o programa, compilado, um programa que ele é tipicamente compilado, que não é o caso do Python. O programa compilado, ele já vai direto para o processador. Você vai lá num software, um site qualquer, baixa o programa, executa, ele vai rodar direto. Um programa que não é compilado, ele é interpretado, ele precisa de um interpretador, que é uma máquina virtual. Agora sim ele vai rodar. Tranquilo? Mais fácil que isso? Só 2 disso, né? Vamos lá então. Beleza? Interpretada então. Python é interpretada. Se aparecer a palavra compilada, a dica final. É uma discussão muito longa, então na prova podemos aceitar as seguintes opções. Apenas interpretada, beleza, eu posso aceitar. Se falar que Python é interpretada, a banca quis pegar leve, digamos assim, porque ela é interpretada. Ela é pré-compilada e interpretada. Também podemos aceitar, porque a gente viu que ela é pré-compilada e interpretada. Outra opção, transformada em bytecodes e depois interpretada. Nós vimos também que é verdadeiro. Beleza, podemos aceitar também. Agora, o que jamais você pode aceitar, se aparecer lá a opção somente compilada. O conceito de compilada não cabe a Python. Python não é compilada, olhando no final das contas. Na execução, no seu computador, ela tem que ser interpretada, ela precisa de uma máquina virtual para o processador fazer a leitura. Claro, pessoal, tranquilo, né? Vamos então passar para uma teoria mais leve agora. Quem usa Python? Olha aqui, Google, NASA, YouTube, Disney, Embratel, IBM, Globo.com, Spotify. A edição e renderização do Star Wars foi feita em Python e vários outros usos. Olha ele aí. Está na apostila, viu, pessoal? Não tem a ver com Python, mas eu resolvi colocar aqui porque apareceu o Darth Vader aqui, ó. Esses são os caracteres que não podem ser usados para se nomear uma pasta ou arquivo no Windows, não é isso? São esses 9 caracteres, só para relembrar. Tem nada a ver com Python, mas vai cair na sua prova. Então anota isso aí se você não viu essa parte da apostila. Está lá em sistemas operacionais, na parte de Windows. Mas é o Darth Vader ali, né? Dando a participação dele. Beleza, então? Só para a gente ter uma curiosidade, caso pergunte, Python é amplamente utilizada. É uma linguagem utilizada no mundo inteiro para várias coisas. A gente vai ver até questão de inteligência artificial. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um mapa mental que eu criei. Vamos anotar alguns conceitos aqui, ó. Python, linguagem de programação. Então, Python é uma linguagem de programação que a gente escreve em linguagem de alto nível. Ela é multiplataforma. A extensão padrão do script do programinha do Python é em PY de Python. PY, anota isso aí que já foi cobrado em prova. Na verdade, tudo que eu trabalho aqui, vocês têm percebido que já foi cobrado em prova ou a gente tangenciou, como eu falo. Pega uma questão que foi cobrada e pega alguns conceitos ao redor dele ali, porque sempre as bancas retomam esses conceitos e cobram algo parecido. Vamos para mais conceitos. Vários propósitos, já sempre vai aparecer isso aqui, ó. Uma linguagem de vários propósitos, não é uma linguagem que ela é muito limitada. Vocês viram lá a quantidade de coisa que ela foi utilizada, né? Computação 3D, biotecnologia, inteligência artificial. A gente vai trabalhar alguns códigos aqui. Vocês vão ver que ele decide o que vai fazer de acordo com
a ação do usuário. Para jogos, programas, várias formas, né? Aqui a gente já falou. É uma linguagem livre de código-fonte aberto. Tudo isso aqui, pessoal, são conceitos que devem ser armazenados e levados para a prova. Alto nível, já cansamos de falar sobre isso, né? Vamos pular de cá. E durante o nosso curso eu vou citar essas coisas aqui e vou reforçando para que isso fique de forma já de revisão logo na primeira aula. Tipagem dinâmica, esse é interessantíssimo. O que é tipagem? A gente falou na aula de R, se você não assistiu, vou colocar no link aqui, ó. Assiste a aula de R que vai cair na sua prova e é uma tendência hoje para as faculdades, cursos de graduação, pós, mestrado, sempre estão cobrando R. É aquela linguagem que não precisa definir o tipo da variável. Por exemplo, a gente vai citar aqui na prática, mas eu atribuo um valor à variável, eu não preciso definir se ela é inteiro, se ela é string, se ela é booleana. Quando eu coloco lá, x recebe 10, por exemplo, ele vai mostrar para mim que aquele tipo já é numérico. O próprio programa infere isso. Eu não preciso determinar a variável. Então, ela é tipagem dinâmica. É uma coisa dinâmica. Tem linguagem que se eu não definir qual é o tipo que eu vou armazenar na variável, gera erro, não funciona. Então, é a característica mais marcante do Python. Idle, a gente vai trabalhar nele daqui a pouco. É a interface que a gente vai utilizar para digitar nossos códigos, fontes. Mais algumas características aqui. Paradigma, modelo ou padrão a seguir. Sempre você vai se deparar com esse termo. Qual que é o paradigma de Python? Qual que é o paradigma de Java, de C++? Paradigma, pessoal, é um modelo, um padrão a ser seguido. Geralmente, olha aqui, ou ele é procedural ou é orientado a objetos. São os dois paradigmas assim, principais de programação. Python é multiparadigma. Ela é orientada a objetos também, mas tem a forma procedural, que é uma programação estruturada. Então, podemos considerar que ela é multiparadigma. Ficou fácil, né? Tranquilo. Para finalizar aqui os conceitos, a gente entrar na parte mais prática. Olha aqui, já foi cobrado muito em prova. O que é indentação? É a organização do código. Segundo as literaturas que eu já tive acesso até hoje, Python é uma das linguagens mais organizadas, onde o código-fonte é todo organizadinho ali, ó, sobre indentação. Ou seja, são as tabulações. Você coloca um comando aqui, depois os outros comandos são alinhados para cá, depois para cá, e se não for indentado corretamente, dá erro de leitura, porque ele cria uma certa regra ali nessa indentação. Na prática fica mais fácil entender o visual disso, mas anotem mais um conceito. Essa indentação é uma organização de código e é uma característica marcante de Python, porque ela é muito bem organizada. Atribuição, muito tranquilo, sinal de igual para atribuir valor a uma variável. E esses comandos a gente vai ver durante a aula. Vou fechar esse mapa mental aqui. E vamos voltar aqui para a aula. A gente utiliza aqueles comandos durante o curso aqui. Ó. Variáveis, página 462. O que é uma variável, pessoal? Variável é aquele local que você armazena uma informação para depois você utilizar, ou cruzar dados com essas informações. A gente viu muito isso na aula de R. E eu crio, vou pegar minha canetinha de novo, vamos ver se está funcionando. Eu crio sempre eu gosto de citar como exemplo, na verdade, a célula do Excel. Imagina aqui, ó, uma célula A1. Ela já existe, já tem o nome. É aquela célula A1. Quando você coloca um valor aqui dentro, qualquer, está começando a dar erro, hein, danadinha? Tentei escrever 10 aqui dentro, tá, pessoal? Imagina que tem na célula A1 tem o valor 10. Você atribuiu um valor àquela célula. É uma analogiazinha básica para o iniciante entender o que é atribuir um valor à variável. Quando você coloca x recebe 10. É a mesma coisa de você colocar um valor dentro do Excel. Aí você cria vários valores nas células, depois você divide um pelo outro, multiplica um pelo outro, faz várias transações com aqueles valores. Na programação é só isso. Você declara variáveis para depois utilizar essas variáveis. Em determinado momento que ela não é mais útil, ela pode ser destruída para liberar espaço da memória. É uma teoria bem básica. Então está aqui a teoria, o espaço da memória do computador, onde podemos armazenar valores. Como você deu um nome, você pode usar este valor posteriormente, como invocando a variável. Nós vamos testar isso aqui, mas imagina que eu falo assim, ó, x recebe 10. A variável que eu criei se chama x. Quando eu chamar esse x, eu estou chamando o valor 10. Só que eu posso armazenar valores em lista, em tuplas, em dicionários. A gente vai estudar esses conceitos também. Tipagem dinâmica, não precisa atribuir, como eu falei. Agora começa a parte mais da estrutura da linguagem. Está aqui, ó. O tipo de uma variável muda conforme o valor atribuído. Inteiro, booleana. Booleana é 0,
verdadeiro ou falso. String, que são textos e etc. Type, primeira função, pessoal, anota essa função aqui, a gente vai utilizar ela muito. Esse type, quando eu coloco lá type, nesse bloco nosso de programação, ele vai exibir o tipo da variável. Está com dúvida na hora da programação que variável é aquela? Coloca type, a variável que entre parênteses, ele vai te retornar. Olha um exemplo clássico aqui, ó, que eu estou utilizando sempre. Criei a variável x e estou falando que ela está recebendo o valor 10. Quando eu digitar x no meu terminal, ele vai retornar 10. Pronto. Agora eu vou utilizar o comando type. Type 10. É como se eu estivesse perguntando para o meu idle, para o meu interpretador aqui. Python, que tipo de variável é essa? Ele respondeu para mim. É uma classe do tipo inteiro. Por quê? Quem definiu isso? Ou o usuário, o programador? Não. Quando eu declaro a variável e ela é dinamicamente tipada, eu não atribuí nada. O próprio sistema inferiu isso. Ele foi lá e entendeu que é um valor inteiro e colocou, opa, é um inteiro. Faça no idle, página 463. Isso aqui nós vamos fazer no programa, tá, pessoal? O que acontece? Recomendo que você dê um pause na aula agora, abra seu navegador e digite python.org. Instale aqui no seu Windows. Eu tenho certeza que a maioria está utilizando o Windows. Quem não está utilizando o Windows, que é o Mac ou Linux, que são os mais utilizados, você só verifica a versão, por quê? Já vem instalado nativamente. Aí tem na apostila passo a passo para instalação, mas é simples. Não leva mais que 1 minuto para instalar essa interface, é um bloquinho de notas, basicamente. Aqui, ó, chama atenção para esse detalhe importantíssimo. Marque esse X, ele não vem marcado por padrão na instalação. Se você esquece de marcar isso aqui, não vai funcionar. Você vai ter que declarar as variáveis de ambiente e tal, uma coisinha chatinha de ser feita, embora simples, mas chata, principalmente para o leigo que nunca fez. Muito mais fácil marcar esse tique aqui, né? Dá esse tique lá, avança, você vai instalar o programa com poucos cliques. Vou mostrar como que ele funciona. Agora sim, se você parou, instalou, vamos fazer no idle. Abra o seu idle, vou abrir o meu aqui, ele está na área de trabalho, ele está na barra de ferramentas. Eu puxei ele para cá, vamos ver, cadê ele? Está aqui, ó. É isso aqui, ó, versão 3.7 que eu estou utilizando, um shell, como eu falei, um terminalzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui, ó, x recebe 10, vamos lá, x recebe 10, é o que eu fiz até agora. Acho que está maiúsculo aqui, não tem problema, é case sensitivo, né? Ela é sensível a maiúsculo e minúsculo, então, se eu colocar maiúsculo e retornar minúsculo aqui agora, vamos ver. Não achou nada, vamos colocar maiúsculo agora. 10, tá vendo? Ele armazenou no X maiúsculo. Faz diferença e já foi cobrado em prova. X recebe 5. Vou colocar então X recebe 5. Posso fazer isso? Posso. Mudou o valor da variável. Eu posso trocar o valor da variável. Está mais para frente na teoria, mas vamos adiantar aqui. Digite e aperte o Enter. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Y recebe 10 vezes 32 mais X. O que eu estou fazendo aqui? Estou declarando a variável e ela está recebendo toda essa função aqui, essa equação, na verdade, né? Y vai receber, então, 10 vezes 32 dá quanto? 320 mais X. Quanto que vale X? X vale 5, então vai dar 325. Vamos ver se deu certo? Ué, não deu nada, Fabiano. Claro, ela só armazenou, né? Agora eu vou invocar a variável aqui, ó. 325. Foi o que foi feito aqui, ó. Você pode fazer tranquilamente. Vale a pena fazer assim, é muito rápida a instalação. Vamos de novo aqui. É possível também atribuições múltiplas. Olha aqui o que eu fiz. Vocês viram que a gente atribuiu x recebe 5. Mas podemos fazer também aqui, ó. A, B, C recebe 10, 20, 30. Quando eu invocar a variável A, olha aqui, vai ser respectivo, ó. O A recebeu 10, o B recebeu 20 e o C recebeu 30. Ó. A 10, B 20, C 30. Não vou nem lá para o idle, né? Nem precisa. Bem fácil. Daqui a pouco a gente começa a apertar um pouquinho mais. Uma variável pode mudar seu valor ao longo do tempo. Agora nós vamos atribuir 345 ao x. Vocês perceberam lá que eu já tinha mudado, né? Coloquei 5, depois coloquei 10 na variável, ou vice-versa. Eu posso mudar. Então vamos lá. X recebe 345. O valor anterior foi apagado e recebe novo valor. X é igual a x mais 10. O que eu fiz? Pego o valor armazenado em x,
soma com 10 e grava esse resultado na variável x. Alterei de novo. Então eu peguei x, que vale 345, vamos anotar para não perder a conta. 345. Agora eu peguei x é igual a x mais 10. X está recebendo agora 345 mais 10. Então x agora já vale 355. O que eu faço agora na sequência? Soma. Criei uma variável chamada soma. Esse valor aqui, pessoal, podia ser qualquer coisa. Eu podia escrever aqui A, B, C. Estou declarando a variável. O nome soma é só para a gente entender. Soma agora recebe x mais y. Declara uma variável que recebe o valor de x mais y. Deu 680. Por quê? Porque y, vocês lembram quanto que deu y lá atrás? 325, não foi isso? 325, que valia y. Está armazenado na memória. Eu invoquei agora. Soma, recebe x, que vale 355, mais y, que está lá em cima, que a gente acabou de fazer, que vale 325, salvo engano. Vamos lá. 5 e 5, 10. Sobe 1, 6, 8, 3 e 3, 6. 680. Olha o valor aqui, ó. 680, pode fazer aí na interface que vai dar certinho. Com isso aqui eu acho que está muito tranquilo a questão de declaração de variável, que a variável pode mudar de valor e tudo mais. Vamos caminhar então. Vamos conhecer um comando novo. Input. Até agora nós declaramos variáveis, armazenamos valores nela. Agora vamos conhecer uma função que ela captura o que o usuário escreve. Imagina aqui, ó, fazer um mexer no meu site, né? Informática e concurso. No painel lá de controle do meu site, aqui, ó, Fabiano foi o usuário que escreveu, Abreu, olha aqui, nome de exibição, Fabiano Abreu, contato e tal. Você altera os dados, ou seja, você como usuário digita dados em um formulário. A função input vai armazenar isso. Não é mais o programador que está lançando a informação, mas ele abre um espaço para que o usuário possa digitar. Anota essa função aí. Olha aqui a sintaxe dela. A variável nome, vamos criar uma variável nome. Aqui nós vamos criar nosso primeiro programinha. A variável nome com a função input, ou seja, vai armazenar o quê? Qual o seu nome? Agora manda imprimir. Print, anota aí, pessoal. Print é outro comando. Print vai retornar na sua tela o que você precisar, o que você pedir. Ele vai imprimir na tela. Este foi seu primeiro programa em Python. Nome. Por que nome? Porque está invocando a variável aqui. Ela armazenou o quê? Armazenou qual o seu nome. Vamos fazer lá na prática. Vamos lá, pessoal. Se você tem seu Python aí instalado, você vai em File, New File. Vai abrir esse bloquinho de nota aqui. Você vai colar esse código. Ele está na apostila. Se você não tem apostila, não tem problema. Digita igualzinho, está aqui. Vamos salvar ele agora. Salvar. Vou salvar ele aqui na área de trabalho, dentro de uma pasta que eu criei teste. Vou chamar isso aqui de teste. Teste.q? PY. PY. Anota isso que vai ser cobrado numa questão hoje ainda. Salvei. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui. Vamos lá. File. Open. Vou abrir agora esse programinha. Está na área de trabalho. Teste. Teste. Abri ele aqui, ó. Vamos rodar ele aqui, ó. Run módulo. F5. Rodou, ó. Qual o seu nome? Porque mandou imprimir na tela, né? Digite, por favor. Opa, vou digitar então. Tá pedindo, né? Meu nome é Fabiano. Vou dar um Enter. Este foi seu primeiro programa em Python, Fabiano. Tá vendo? Rodou por trás, é um programinha. Rodou por trás lá e tá funcionando normal. Outra forma de rodar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vai lá na área de trabalho onde você salvou. Tá aqui o teste. Clica nele 2 vezes. Ele vai abrir, ó. Por isso que você teve que declarar as variáveis de ambiente lá, marcar aquele Vzinho antes, senão não funciona nada disso. Quando eu cliquei, já está rodando, ó. Qual o seu nome? Digite, por favor. Vou digitar meu nome. Meu nome é Fabiano Abreu. Abreu. Este foi seu primeiro programa em Python, Fabiano Abreu. Rodou fácil, rodou liso. Bem simplesinho, né? Um exemplo só para a gente começar a amaciar o Python. Estão gostando aí? Fez o primeiro programa, tá rindo até no canto, né? Tá virando programador. Todo mundo tá virando programador. Vamos lá. Funções, página 466. Em Python, a palavra reservada def, anota, def. Informa que estamos definindo uma função.
Toda programação, todo programa tem suas linguagens, tem suas palavras reservadas, que eu não posso declarar variável com ela e tal. Uma delas, muito utilizada, é essa aqui, ó, def. Ela informa que eu estou definindo uma função. Outra dica importantíssima. Python, ele tem uma biblioteca enorme, biblioteca, não vou escrever tudo não, biblioteca, enorme de funções já armazenadas, mas você pode criar suas funções. Se perguntar em uma prova, Python não tem biblioteca, ela é difícil de mexer. Mentira, Python tem biblioteca sim, para fazer uma série de coisas. Você quer investir em programinha para celular, para smartphone? Python vai ter uma aplicação específica para isso, com várias bibliotecas prontas. Mas aqui a gente está tratando de uma função nova. Def, eu posso definir uma função. Eu quero uma função que vai fechar a janela. Cria essa função, quando você precisar, ela está lá salva. Você tem um bloco de programa já pronto. Funções são blocos de códigos, já adiantei aqui, né? Nomeados, que devem executar alguma tarefa. Então, isso aqui é quando você já estiver mais maduro na programação. Você criou um código, ficou muito bacana, aquele bloco de códigos. Você define a função, cria aquele bloco e salva. Depois você pode utilizar em vários outros programas. Bem tranquilo, né? A sintaxe para uma definição de função é essa aqui, ó. Def está aqui a funçãozinha, está aqui no comecinho. Aí você coloca o nome na função, uma lista de argumentos, conforme até no Excel não tem argumentos, função se, aquele tanto de argumento. Argumento é isso, aquilo que você coloca lá dentro do parênteses e tudo mais. E aqui para baixo, vários dos comandos que você precisa. Salva aqui, ele chama quando você precisar. Então, def serve para isso. Às vezes vai te perguntar só a função def, o que é. Você já sabe que ela armazena funções específicas do programador. Vamos dar um exemplo de função pronta da biblioteca Python. A função sim calcula o seno do número recebido. Seno, cosseno, tangente, aquela tralha toda lá da geometria, sei lá, né, matemática. Isso aqui não precisa se preocupar, é um comandinho para você instalar. Você vai ter que copiar e colar isso no seu terminal aí, ó, senão não vai funcionar. From F import, asterisco. Ele vai importar, olha, isso aqui, ó, já caiu em prova também, isso aqui é um comentário. Quando você quer comentar seu código, você coloca a cerquilha. Aí o programa não vai ler, ele não vai ler, você vai pular isso aqui, vai entender que você comentou naquela parte, porque às vezes o programa está tão extenso que você tem que ir comentando ele. Tem programas que comentam com 2 barras. Python você comenta com a cerquilha, o jogo da velha. Importa um módulo da biblioteca padrão, a biblioteca que eu falei aí, ó, para usar a função sim e outras. Então faça isso. Se você instalou seu programinha aí, escreve isso aqui na linha lá do seu Python, from f import asterisco, ele já vai carregar uma biblioteca, vai baixar essa biblioteca para você. Aí você vai poder utilizar a função sim. Olha aqui, não vou nem implementar não. Testa você aí. Vou criar uma variável A, ela vai receber, estou atribuindo o seno de 30. A diferença agora, se eu tivesse colocado A recebe 30, quando eu digitasse o A e invocasse a variável, ia retornar para mim 30 aqui embaixo. Porém, como eu já tenho uma função da biblioteca nativa do Python, a função sim, que calcula o seno, eu falei assim, ó, eu quero o seno de 30. Agora vocês estão percebendo o poder de um programa, né? Tudo que você faz na mão ali já tem pronto, muita coisa pronta, você só determina, vai da sua criatividade. Você determinou então que armazenasse em A o seno de 30. Quando você invocou então o seno, invocou a variável A, retornou para você, olha aqui, o seno de 30, que é esse valor aqui. Quero π, quero cosseno, quero tangente, tem para tudo, pessoal, só aprofundar na linguagem, indiferente da sua área, se é matemática, se é física, se é química, se é biologia, se é medicina, se é criação de robótica, o Python ele vai te auxiliar em várias plataformas. É uma linguagem muito robusta de várias aplicações. Vamos trabalhar um exemplo, mas antes precisamos entender como um algoritmo toma suas decisões. Isso é uma base da inteligência artificial. Fluxograma do algoritmo. O bom programador deve ser criativo e tratar a maioria das possibilidades de percurso do seu algoritmo e prever casos fortuitos. E se o usuário fizer isso, então vá por esse lado. Se não, vá por aquele. É o percurso do seu algoritmo. Tem dúvida do que é um algoritmo? É isso aqui, ó. Quando você sentar no banco de uma faculdade ou de um curso técnico para aprender programação, uma das primeiras teorias que você vai aprender é o que é um algoritmo. Algoritmo eles vão definir para você como uma receita de bolo.
Para fazer um bolo, quebre ovos, misture farinha, bata, leve ao forno, 30 minutos e tal. É isso aqui, ó. E um dos mais utilizados nas escolas é o modelo da lâmpada. Para você trocar uma lâmpada na sua casa, você tem que ter uma série, um algoritmo. A lâmpada, isso aqui, presta bastante atenção nesse desenho que eu peguei da Wikipédia. Aqui, ó, esse aqui não é meu, não. Até agora tudo eu desenhei, mas esse aqui eu peguei pronto. Esse algoritmo aqui, ó, vai te ajudar até no Excel. Dá uma olhada. A lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Primeira condicional, eu te fiz uma pergunta. Se você responder não, você vai ter que passar por esse bloco aqui, ó, de código. Entenda que cada parte dessa é um bloco de código. A lâmpada estava plugada? Não. Plugar a lâmpada. Aí tem um código aqui, ó. Mas a lâmpada estava plugada sim. Ou seja, eu não preciso passar por esse bloco de código. Na função se do Excel, às vezes as bancas colocam uma função sumindo de vista, gigantesca. Porém, se você conseguir interpretar, se você entender a sintaxe da função, você pula vários códigos, às vezes você vai lá para o último, retorne A. Aí a respostinha é uma letra A, você perde um tempo danado analisando um bloco de código. Se você entendesse a sintaxe da função, você passaria direto. Igual nesse caso aqui, ó. A lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Sim. O bulbo queimou? Não. Comprar nova lâmpada. Ou seja, descartei tudo aqui. Vai depender do texto da sua prova e da função. Você analisou o texto com a prova, você vai ver o que vai ser utilizado, porque um fluxograma ele não é feito para ser todo utilizado, ele é feito para ser utilizado baseado em situações. É isso que um programador tem que pensar. Então ele vai utilizar vários se's, então, se não. Isso aqui a gente chama de Portugal. Quando você começa a aprender a programar, a gente chama de Portugal, que você usa dessa forma mesmo. Depois você usa numa linguagem de programação específica, que a gente vai ver agora. No Python, você usa a declaração if, else, if, elif, else. E o elif é o else mais o if. O que é if? Se, então, se não, é a mesma coisa. Só que aqui na linguagem Python. E na maioria das linguagens de programação é por aí. Às vezes tem then, então e tal. No Python são essas aqui. Preste atenção nisso, porque às vezes você vai se deparar com um código simples, mas um if vai te atrapalhar, porque você não vai entender a sequência ali. Vou mostrar mais para frente, vai ficar mais fácil. Olha aqui um código que antes eu tenho certeza que se você nunca estudou programação, ia assustar com esse código. Agora que você entendeu isso, você vai olhar e vai falar assim, mas é isso que eu estava apanhando? É muito simples, pessoal, é muito simples. A função correr. Vamos recapitular. Eu declarei, olha o que eu utilizei aqui, def. Eu defini uma função que se chama correr. O tipo eu vou chamar depois, eu vou invocar a função aqui, o tipo eu coloco depois. Então a função correr foi criada pelo usuário, na verdade pelo programador, né? Utilizada da palavra reservada def. Eu defini uma função que se chama correr. Agora criei aqui um programinha. Olha aqui, if é o se tipo foi igual, depois eu vou passar no próximo slide os operadores. Igual aqui, pessoal, sozinho, vocês já perceberam que ele serve para atribuir variável. Então, me ajuda aí, canetinha. O igual, não é esse aqui não, tá? O igual a gente usa para atribuir variável. Então, o igual, para ser chamado de igual mesmo, no Python ele é duplo, igual duplo. Então, se o tipo for maratona, ou seja, a inteligência artificial aí, se ele verificar que naquele campo do tipo aqui, ó, tiver escrito maratona, ele vai imprimir na tela, print, correndo a 20 km por hora, entre aspas simples aqui, ou poderia ser dupla. Você declara string, entre aspas simples ou duplas, no Python. Porém, se você começou com simples, termina com simples. Não dá para começar com aspas simples, no final colocar aspas duplas, porque aceita as duas, aí não vai dar certo, né? Então vamos lá, vamos ler esse código aqui. Se o tipo aqui, ó, ele vai lá verificar e vai ler. Está escrito maratona, ele vai retornar na tela, correndo a 20 km por hora. Se esse elif, ele serve o seguinte, você poderia colocar aqui inúmeros de elif até terminar com else. Se nenhum desses for atendido, então faça esse. Vai ficar mais claro a hora que a gente executar o código. Mas vamos lá. Se o tipo tiver escrito maratona, imprima correndo a 20 km por hora. E se o tipo tiver escrito 200 metros, imprime para mim, correndo a 30 km por hora. Poderia colocar outro. E se tiver escrito 300 metros? E se tiver escrito isso? Poderia colocar vários.
Aí no final das contas, não achei nenhum. Testei todas as possibilidades, verificamos aqui dentro, consultamos e não tinha nenhuma. Ah, então imprime, correndo sem preocupação. Aí aqui ó, é onde eu vou atribuir a palavra. Como eu escrevi aqui, ó, cansado, eu não tenho nem maratona nem 200. Como ele não vai achar nada, ele vai imprimir aqui, ó, correndo sem preocupação. Eu vou invocar aqui o correr e aqui dentro eu tenho que escrever essa palavra maratona para retornar correndo a 20 km por hora, ou teria que escrever 200 metros para ele imprimir correndo a 30 km por hora. Como eu escrevi cansado, poderia ter escrevido qualquer outra coisa aqui, ó. Escrevi cansado só para zoar mesmo. Ele vai imprimir essa última, porque ele não nada coincidiu, então vai retornar essa. Vamos fazer na prática, vai ficar mais fácil. Para adiantar nosso lado aqui, eu fiz a mesma coisa, fui lá, criei um arquivinho, salvei lá na área de trabalho normal e coloquei o código todo aqui, ó. Definiu a variável correr do tipo. Esse tipo aqui, ó, talvez você não está entendendo por que está escrito tipo aqui, ó. Porque eu vou ter que preencher esse tipo com alguma coisa para ele fazer a leitura. Para fazer a leitura aqui, ó. Vai ficar mais fácil de entender aqui, ó. Run F5. Correndo sem preocupação. Retornou isso aqui para mim. Por que, Fabiano? Não entendi ainda. Vamos lá. Onde está escrito cansado, eu vou escrever agora maratona. Vou escrever maratona. Ele vai comparar, ele vai achar que está escrito maratona. Olha aqui. Se o tipo tiver escrito maratona, imprime correndo a 20 km por hora. Agora sim, eu escrevi esse campo aqui, ó, porque está tudo em texto. Se fosse um programa lá para o usuário utilizar, estaria uma interface gráfica bonitinho, tudo bacana. Isso aí vai da imaginação da gente também, né? Vai da sua criatividade. Mas agora, o que ele vai fazer? Ó, só para você ler o código. Ele vai testar. Se tiver escrito maratona, ele vai imprimir isso, ó, correndo a 20 km por hora. Se tivesse escrito aqui dentro 200 metros, correndo a 30 km por hora. Como ele não achou nenhum nem outro, ele imprimiu correndo sem preocupação, olha lá. Agora vai ter que retornar correndo a 20 km por hora, porque eu alimentei aqui ó, a função com maratona. Vamos lá. Run módulo F5, ok. Correndo a 20 km por hora. Vamos testar outra, em vez de maratona agora, eu vou escrever 200 metros. Vou escrever aqui dentro, ó. 200 metros. Vou executar agora, ele tem que imprimir o quê? Correndo a 30 km por hora. Run, ok. Correndo a 30 km por hora. Ah, mas por que 30 km por hora? Isso é o texto que o usuário coloca. O que ele quiser colocar aqui, ó. Fabiano. Correndo a 30 km por hora. Fabiano é foda. Vamos ver se ele vai retornar? Vou escrever aqui, ó. 200 metros. De novo. Run. Correndo a 30 km por hora. Fabiano é foda. Ainda mais que é Fabiano, né? Que Fabiano não é foda, não. Entenderam a lógica da programação? Vamos passar para frente. Vamos lá, então. Operadores aritméticos, matemáticos, página 442. Tranquilo, soma, subtração, multiplicação, você já conhece. Potenciação em relação ao Excel mudou um pouco. São 2 asteriscos. A divisão é uma barra e 2 barras, parte inteira. Retorna a parte inteira da divisão de números inteiros. E essa porcentagem aqui, módulo, retorna o resto da divisão de números inteiros. É só você lembrar disso. Às vezes cobra só teoria. Operadores relacionais de comparação, maior que, menor que, olha o igual. O igual são 2 iguais. Maior ou igual, menor ou igual, tranquilo. O diferente, ela é mesmo diferente. É uma exclamação com igual. Dica, nas expressões, os operadores aritméticos têm maior precedência que os operadores relacionais. Questão de lógica, né? Essa aí não precisava nem de falar. Bem fácil. Tipos de coleções, pessoal. Olha a dica aí. Nós temos 3 tipos de coleções. Listas, a gente trabalhou agora declarando uma variável. Agora a gente vai pegar naquele parênteses, em vez de declarar vamos declarar uma lista inteira. Essas coleções, elas podem ser chamadas de listas entre, eu já coloquei do jeito que ela é declarada lá, entre colchetes, tá vendo? Tuplas, entre parênteses. E dicionários, entre chaves. Eu tenho uma dica para tuplas, porque
Geralmente o pessoal costuma confundir entre tupla e lista. A tupla, só você lembrar de um tubo. Tubo. O que é um tubo? Redondo. Você parte o tubo no meio, vai virar o quê? Isso aqui, ó. Tubo, abriu. Vocês vão ver que vai fazer sentido demais na hora da prova. Esse conjunto vazio aqui não existe, não. Esse é só um corte, tá? Fiz um corte aqui, virou 2 parênteses. Porque na prova já costumou aparecer lá. Isso aqui é uma tupla. Aí você olha lá, o negócio está entre colchete. Não é uma tupla, é uma lista. Aí isso é um dicionário. Está lá entre parênteses. Não, entre parênteses, eu sei que é tupla. Inicialmente você nota tupla, lista, dicionário, coisa estranha. É só memorizar isso aqui, pessoal, e vai ficar fácil. Vamos lá. Listas entre colchetes, como a gente falou. Olha as dicas. Permite alterar ou inserir valores. Depois que eu criar uma lista de valores, coloquei valores aqui, ó, 20, 30, 40. Eu posso alterar o valor dessas listas, não tem problema nenhum. Permite, olha aqui, presta atenção isso aqui, a gente vai fazer uma questão hoje ainda que vai cobrar isso, ó. Ela permite alterar ou inserir valores. Valores separados por vírgula, todas são, isso ficou fácil, todas têm valor separado por vírgula. Tem um caso dicionário que vai ter 2 pontos lá, mas é específico para separar uma outra questão lá, mas todos são separados por vírgula. Valores não precisam ser do mesmo tipo. E o índice começa em 0. Que índice é esse? Olha aqui, ó, se eu tenho uma lista aqui, ó, coloquei um colchete de cá, então uma lista, esse índice aqui ele vai ser o 0, esse índice aqui o 1, 2, é índice mesmo, começando do primeiro até o último. Vai colocar um índice lá, lembre-se sempre, começa em 0. Isso aí a prova vai tentar derrubar de tudo quanto é jeito. Porque fala assim, ó, qual que é o índice 1 aqui? Aí você coloca, o índice 1 é o 20 e marca lá 20. Não, o índice 1 é o 30, tá vendo? Ó? Porque começa em 0. Olha lá, índice começa em 0. Entenderam? Vamos declarar a primeira lista nossa aqui, ó. Eu tenho a variável A, tá recebendo o quê? Entre colchetes, porque eu estou criando uma lista. Lista mesmo, pessoal, estou criando uma lista. Fabiano, entre aspas, simples aqui, porque é uma string, né? Concursos, também, entre aspas, simples. Vírgula, olha que a vírgula separando. Tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula separando aqui, e tem uma vírgula separando aqui. Esse ponto aqui, ó, ele faz parte do número. Então, para todo efeito, invoquei a variável A. O que ela armazenou na lista? O índice 0 trouxe Fabiano. O índice 1 trouxe concursos. Índice 2, o valor 10. Índice 3, valor 5,6. Aí te pergunta na prova. Não, mas essa caneta hoje está dando dízimo, hein? Aqui é só 3, tá? Vai te perguntar assim, nessa lista aqui, qual índice, o que está no índice 1? Aí você olha, peraí, índice 1, Fabiano. Não, pessoal, não, Fabiano está no índice 0. O índice 1 está concursos, porque começa em 0. Vamos passar para frente. Vimos, então, que as listas estão entre colchetes. Olha aqui. Agora eu vou... É isso que eu te falei. Vou pedir lá o valor 0. O que tem 0? Fabiano, aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Digitei lá assim, ó. Ah, eu quero que retorne a posição 0. O que está na posição 0? Fabiano. Ah, eu quero a posição 3. Quem que é? 3? 5,6. Aí ele aqui, ó. 5,6 está na posição 3. Ah, agora eu quero o intervalo. É igual no Excel, porém, com exceção. Tem um exclusive. Só isso de novidade. Eu quero o intervalo dessa variável A aqui, dessa lista A. Eu quero de 0 até 2. Por que retornou Fabiano e concursos? De 0 até 2, se o 2 vale 10. Ah, teria que ser 0, 1, 2. Teria que ser Fabiano, concursos e o 10. Mas olha que observação, o comentário. Neste caso, será retornado o elemento de índice 0 até o elemento de índice 2. Exclusive, porque o último ele corta. Ele é exclusive. Quando aparecer isso na programação exclusive, porque o último cortou. Então, o que ele pediu aqui lá no terminal? Retorna para mim o intervalo de A até, ó, de 0 até 2, ou seja, de 0 até 2. O 2 é o 10. Exclusive, saiu exclusivo. Então, ele vai retornar Fabiano e concurso. Fabiano e concurso. Pode testar aí no seu idle que vai dar certinho. Tuplas, entre parênteses. Lembra lá, parênteses, é um cano cortado no meio. Um tubo, tupla, tubo. A banca vai querer confundir sua cabeça com isso. Tem uma questão hoje que vai tentar confundir justamente nessa questão de tupla
e lista. Você lembra que tupla é o tubo, parênteses. Tuplas são imutáveis. Primeira diferença entre lista. Você não muda essa tupla. Ela não pode alterar os valores. Criou a tupla, não aceita mais mudança. Não pode inserir novos valores. Ela é imutável. Valores separados por vírgula, ok, igual. Índice começa em 0, ok, igual. Qual que é a diferença então de tupla entre a lista? A tupla ela é imutável. Criou, acabou. Eu não posso tentar mudar essa tupla mais. Olha aqui a função type. De novo. Criei uma tupla aqui, ó, com os valores 1, 2, 3, 4. Aí eu coloquei assim, perguntei, o que eu estou fazendo com esse type? Vou revisar. Eu estou perguntando assim, Python, eu acabei de criar uma lista de valores e tal, o que é que eu armazenei ali? Aí ela vai retornar, essa é uma classe do tipo tuple, ou seja, tupla. Pode aparecer na sua prova como tuple ou tupla. Ele vai responder para você desse jeito. Pode testar aí. Faz esse códigozinho, ó, digita lá B, é igual, abre parênteses, aspas simples, 1, 2, 3, 4, sempre com as aspasinhas. Depois você vai perguntar para ele, o que eu criei? Ah, você criou uma tupla, não é nenhum inteiro, não é nenhum string, não é nenhuma lista, não é nenhum dicionário, você criou uma tupla. E na prova pode te mostrar isso aqui, ó, e te perguntar o que é isso. Agora, quando você bate o olho numa listinha dessa aqui, ó, lista, não, você fala assim, não, lista não, Fabiano, isso é uma tupla. Por quê? Olha o tubo aqui, ó, tem o parênteses, é uma tupla. Ah, eu tenho que saber isso? Tem que saber isso para a prova. Ao tentar mudar o valor de uma tupla, vai retornar com erro. Olha lá o erro, eu testei aqui, pode testar. Tenta alterar o valor de uma tupla. Objeto does not support item assignment. Uau, não pode. Dicionários entre chaves, agora são dicionários. Vimos listas, tuplas, agora é dicionário. Está acabando a teoria, vamos passar para questões já, calma. Cada entrada contém um índice e um valor separado por 2 pontos. Ah, mas você falou que era só vírgula e tal. Calma, vamos explicar. Dicionários. Cria um exemplo bacana, bem específico para você memorizar fácil. Os índices são strings. Strings o quê? São textos. Os valores podem ser alterados. Ah, os valores podem? Podem. Os índices são imutáveis. Os índices são imutáveis. E eles são o quê? Strings. Então vamos lá. Eu criei um dicionário agora de tradução. Como eu falei, o exemplo foi bem pontual. Criei, ele está recebendo o quê? 1, 2 pontos, 1. A vírgula aqui, ó, falei que todos são separados por vírgula. 2, 2 pontos, 2. Separou com vírgula. 3, 2 pontos, 3. Então eu tenho um índice aqui, um índice aqui, um índice aqui. Só que o que é um índice? O índice é um string. O 1 é 1. Por que chama dicionário? Ele vai separar um valor para comparar com o outro. Quando você chamar o 1, assim, o que é o 1? Ele vai, opa, eu sei o que é. É 1, está aqui armazenado. Ah, o que é 2? Ah, eu sei, aqui é 2. Como que eu faço isso? Vamos lá testar. Vai no seu idle, digita esse código lá. Tradução igual, poderia colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Coloquei tradução para ficar um exemplo mais fácil de entender. Agora, quando você invocar a palavra tradução que você criou, ela vai retornar 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ah, eu quero só tradução 1. Vai retornar o quê? 1. Por quê? Olha a vírgula aqui. É um dicionário. Por que chama dicionário? Porque uma coisa significa outra. Você armazena, vai da sua criatividade. Dentro do seu programa você vai ter aplicação para isso com certeza. Mas você armazena entre 2 pontos. Coloca um valor de cá, um valor de cá. Um valor de cá, um valor de cá. Separado por 2 pontos. Mas depois que você criou ali aquele conjunto, vírgula. Criou outro conjunto, outra vírgula. Bem tranquilo. Então vimos listas, tuplas e dicionários. Vamos passar para frente. Para finalizar, essa é a última. Seria a parte, o ápice da aula, que aqui agora você aprende a programar de verdade. Função range retorna uma lista de inteiros consecutivos. Só isso. Range, olha aqui, ela retorna uma lista. Lista, já vimos o que é com a lista, né? De inteiros consecutivos. Mas lista aqui está num termo mais coloquial mesmo. Uma lista de inteiros consecutivos. Ou seja, um atrás do outro ali. E vai se incrementar de 1 em 1, se não for esse range aqui, ó. Porque esse aqui você coloca o incremento. Você define de forma que vai incrementar. Vamos lá. Pode ter 1, 2 ou 3 parâmetros. Os 2 últimos são opcionais. É amplamente utilizados em loops, ou seja, imagina você cria um site de venda de produtos que tem que ter em estoque.
Aí um cliente vai lá e compra um produto, diminui o estoque, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí ele vai testando. Ó, se tiver 10, continua vendendo. Se tiver 10, 8, continua vendendo. Quando chegar em 3, me manda uma mensagem. Quando chegar em 1, para de vender e tira o produto de estoque. Vai criando condições. Os programas fazem isso. Isso chama loop. Se você não colocar condições nenhuma, o loop fica infinito. O negócio fica girando até sua máquina queimar. Então, um loop ele tem que ter um final. O range, é o mais simples. Então, ele vai retornar uma lista de inteiros consecutivos. O que é range, pessoal? É uma faixa. Uma faixazinha. Daqui até ali, uma faixa. Eu utilizo muito esse termo quando eu estou trabalhando com uma série de dados. Eu falo assim, vou criar um range de opções aqui. Um range, uma faixa de opções. Não aquela faixa de opções do sistema, mas uma faixa mesmo, um intervalo. Né? Uma faixa ou um intervalo. Entenda dessa forma. Então, vamos lá. Como ele lista inteiros consecutivos, vão lá para um por um. A função range A. Ele gera uma sequência de números de 0 até A. Números incrementados por 1, de 1 em 1. Essa aqui é a sintaxe dela. É onde o pessoal pira e não entende nada. Só vai vir desse jeito, pessoal. Vai vir lá, ó, for, a variável você declara. Imagina que você declarou a variável A. In é dentro mesmo. Range, você já aprendeu o que é. E aqui dentro o número. Vou colocar o número aqui então, 4, igual tá lá. Ó. Vai ficar desse jeito, ó. A função vai aparecer na prova desse jeito. Aí você fica doido e tal. Gente, olha aqui que coisa mais light. For A é o quê? A variável que você criou. Para uma variável. Para A, que é uma variável, em range 4. Imprime A. Você criou a variável aqui. O que ele vai imprimir? 0, 1, 2, 3. Por quê? Por causa do índice. Por que é 0? Ele gera uma sequência de números de 0 até A. Como você criou uma sequência de 4, você determinou que são 4, ele vai começar em 0. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Tá vendo bem, né? De vez em quando o risco pula aqui, ó. Ele criou essa sequência de 4 números. Você pediu para criar 4 números. É só isso. Aí você vê um negócio desse tamanho e fica doido. Nós vamos fazer uma questão daqui a pouco. Vamos avançar. Função range AB agora. Agora é até mais fácil. Gera uma sequência de números de A para B, excluindo B. Lembra do exclusive? Incrementado ainda por 1. Ó, vai incrementar de 1 em 1. Mesma coisa, vai aparecer na prova de jeito. For A, que é uma variável, em range 2, 7. O que ele vai imprimir aqui? Vamos ver se você entendeu. Você já tem condições de resolver isso. Vamos raciocinar. Uma variável A. Ele gera uma sequência de números de A até B, excluindo B. A vale quanto? De A para B. Vale 2. Incrementado de 1 em 1. 2, 3, 4, nossa, 5, 6. Vai excluir o 7, porque de A para B, excluindo B. A é o início, B é o final. Ele vai, então, olha lá, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Faça o teste. Se ainda está meio obscuro, testa, abre a ferramenta, leia de novo, que você vai ver que vai fazer o maior sentido isso aqui. Ele só cria uma sequência, pessoal. Esse range, essa faixa, ele vai criar uma faixa de acordo com os argumentos que você colocar. Eu quero criar uma faixa de 2 até 7. Como ele é exclusivo, o 7 sai fora. Qual que é o incremento? De 1 em 1. Agora ficou mais fácil ainda. A função com 3 argumentos. Ela gera uma sequência de números de A para B, mesma coisa, excluindo B, mesma coisa. E os números são incrementados por C. Você pode até colocar o seguinte, por você. Esse C é para você determinar qual vai ser o intervalo. Olha lá, agora para uma variável A, em um range, uma faixa, né? 2, 19, 5. O que é o 5? De 2 até 19. E 5 é o quê? 5 foi você que determinou. É o incremento. Agora, em vez de ser de 1 em 1, vai de 5 em 5. Então, 2 mais 5 vai ser 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. Parou. Por quê? Quando ele chegou aqui, ó, o máximo é 19. Ele exclui ele, porque eu excluí o B. Foi de A até B. 7, 12, 17. 7, 12, 17. É o resultado aqui, ó. Pode testar aí que é isso. Essa função range talvez seja a parte mais avançada. Eu não creio que cobre algo mais avançado do que isso. Se você está preocupado com aquelas questões lá que eu coloquei aqui para baixo,
eu coloquei algumas questões porque eu quero atender os dois lados. Quem é programador, para o cara testar e praticar muito, mas enfim, ele vai utilizar para praticar, porque uma questão daquela na prova, a primeira questão ela deve ter umas 4 folhas de resolução. Dá tempo de fazer aquilo na prova? Me responde. Você que é inteligente, está fazendo a prova no modelo CESP. Deparou com a questão daquela? Sai fora. Então, não estressa um tipo de questão assim. É para você testar. Eu acredito que para conhecimentos básicos de informática, base de Python, a gente já está chegando num nível bacana aqui de conhecimento. Vamos lá fazer a nossa primeira questão. Olha aqui. 2018. Analista de tecnologia da informação. Tá vendo? Sistemas. Isso aqui é para um cara formado em sistemas. Então a gente está estudando para mais, para que você tenha conhecimento e chegue com folga na prova. Considere o código Python a seguir. VEC. Que VEC é esse, gente? VEC, pessoal, é uma variável qualquer, podia ser escrito A, qualquer coisa. Você declarou como VEC, não tem problema, é uma variável. Ela está recebendo I. Recebendo, olha aqui, I mais 10 para I. Olha, o I apareceu 2 vezes, está recebendo I. Ah, complicou tudo, complicou nada, olha aqui. O I está aqui de novo, ó, é a variávelzinha que você criou. I mais 10 para I em uma faixa de 5. Então, vamos lá, vamos resolver na unha aqui. De 0 a 5, o índice começa em 0, não é? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quase que eu erro, tá vendo? Vou até no 5. A gente tende a fazer isso, muito cuidado na prova. De posições, o índice é 0. 10 vai somar com quem? Com I. I vale o quê? 0 primeiro. Ó. 10 mais 0, 10. Agora 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12, 13, 14. É só isso, ó. É o que nós estudamos lá atrás. Agora ele declarou a variável, fala que essa variável vai estar nessa faixa aqui, ó. Olha a resposta aqui já. 10, 11, 12, 13, 14. Vamos procurar lá? Vamos à explicação, né? Já adiantei a explicação, muito precoce. Range vai variar de 0 até 4. Como a gente fez, de 0 até 4. O range variou de 0 até 4. Está aqui. Explicação. Vide apostila. Ou seja, I receberá os valores de 0 até 4. Assim temos 0 mais 10, 1 mais 10, 2 mais 10, 3 mais 10, 4 mais 10. Ou seja, gabarito 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. Letra C. Muito fácil. Vamos para uma questão agora mais light. Olha lá as tuplas, os dicionários. Vamos ver se a gente lembra aqui. Listas não podem ser modificadas depois de criadas. Já começou a doer o ouvido, né? Vocês estudaram lá o conceito? Essa é uma questão só conceitual. Listas podem ser modificadas sim. Então essa questão aqui está errada. Eu posso modificar uma lista. O que eu não posso modificar? Uma tupla. Listas podem ser modificadas, mas seu tamanho não pode ser modificado após a criação, ao passo que sequências e dictionaries não têm essa limitação. Errado também, fugiu totalmente do nosso conceito. Dictionaries, ou dicionários, não podem ser modificados depois de criados, ao passo que listas e sequências podem. Lembra da teoria? Volta lá e lê, pessoal. Está errado também, não pode. Listas e sequências são indexadas por inteiros, certo? Ao passo que dicionários podem ser indexados por strings. Olha, essa aqui está certa. Essa está certinha. Vocês lembram do dicionário? Que eu coloquei lá assim, 1, 2 pontos, 1. 2, 2 pontos. São strings, são letras. Strings são palavras, não são inteiros. Então, dicionários podem ser indexados por strings, podem ser. Listas e sequências são indexadas por inteiros. Você indexa lá por inteiro, 0, 1, 2, 3. Essa aqui é a nossa questão correta. A letra E, listas e dicionários são indexados por inteiros. Não, dicionário a gente viu que são indexados por strings. Já está errado por aqui mesmo. Então, conceitual, muito tranquilo. Agora a gente vai para a apostila, questão 5, página 486. Vamos lá. Página 486. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu tirei da apostila e traduzi lá para o PowerPoint, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mais uma questão que cobra só teoria. Assinale a alternativa a respeito da linguagem de programação Python. A Python não é considerada como uma linguagem orientada a objetos. Mentira, a gente viu lá no começo da aula que ela é orientada a objetos.
ela é multiparadigma. Lembra que eu falei do paradigma? Então aqui está errado. Está pedindo para informar a alternativa. Está pedindo para informar a alternativa correta, então essa não é. Letra B. Uma das desvantagens da linguagem de programação Python é que ela não possui as chamadas bibliotecas padrão. Mentira, a gente viu que ela tem biblioteca sim. Já vamos parar por aqui, está errada. Letra C. Os programas em Python podem pesquisar arquivos de árvores de diretórios. No entanto, com esses programas, não é permitido chamar outros programas. Mentira deslavada. Vocês viram que o Python é uma linguagem robusta para várias utilidades e tal. Se não fizesse isso aqui, estava enrolado, né? Mentira. Não expliquei isso aqui não, mas está errado. Letra D. Os arquivos de programa Python, por convenção, recebem os nomes terminados em pyn. Não, é só PY. Está errado também. Então, sobrou letra E, né? Letra E. Letra E. A Python utiliza diversos operadores de expressão. Caso se desejasse realizar o deslocamento de x à esquerda por y bits, poder-se-ia, utilizar o seguinte operador. X desloca y. Está na apostila, a teoria básica, não deu tempo de explicar tudo porque é muito material, mas está correta. Trouxe essa questão aqui, não só para falar para explicar essa questão aqui de deslocamento, que é muito simples, está lá na apostila, mas para mostrar para vocês que com a teoria que a gente estudou, por eliminação você acertaria, mesmo que você não tivesse estudado essa teoria aqui. Mas compensa ir lá, dar uma revisãozinha. Vamos para mais uma, agora questão número 11. Questão 11, página 491. Vou pular para 491. Tem questões que estão bem explicadas, tá vendo? Eu não estou corrigindo porque ela está bem explicadinha aqui, ó, passo a passo, toda a resolução dela, tá vendo? Dado a sequência de código Python 3 abaixo, assinale a alternativa correta. J recebe o quê? Partiu, tupla. H recebe o quê? Lista. As variáveis J e H são do tipo tabela hash. Tem nada a ver, né? A variável J é uma tupla. E a variável H é uma lista. Tá vendo? Só com aquele esqueminha da tupla lá, você já matou mais uma. Acertamos. Letra B. Essa aqui. Essa é de graça, reveja os conceitos. Tem mais algumas aqui, o gabarito está embaixo. Tem várias questões para você treinar também. Agora é o momento de você clicar naquele like, porque isso aqui dá um trabalho danado, dá uma moral pro professor aí, para movimentar meu sistema. E não tenho muito o que falar, anotem meu Instagram, professor Fabiano Abreu, para me acompanhar. É isso aí, te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!